Eu vou ler o capítulo 45 de Jeremias, nessas reflexões pré-link que estamos fazendo sobre o chamado para viver, sobre a vocação. Eu acho que esse texto ocupa um lugar muito especial nessas nossas reflexões. Jeremias capítulo 45 é um dos meus textos prediletos, pela poesia, pela beleza, pela intensidade dos sentimentos, pelo lugar histórico que esse texto ocupa na cronologia bíblica, pela maneira como esse texto aborda questões que para nós são muito difíceis, mas muito especialmente como esse texto se refere a esse nosso chamado para a vida, para exercermos a nossa fé. Eu tenho pontuado aqui que a ideia de vocação clericalista, sacerdotalista, ela não existe mais. Não há uma vocação mais para sacerdotes, não há uma vocação para clero. Você não tem uma elite clerical vocacionada e o resto da igreja são os leigos. Essa diferença não há mais. A diferença entre clero e laicato não existe mais. O que nós vemos, mesmo a partir daquilo que tanto o Novo Testamento nos apresenta, quanto o que a Reforma Protestante mostra, que, na verdade, como Lutero dizia, não estamos reformando nada, a gente está restituindo, a gente está resgatando e a gente está recuperando. Essa visão de que somos todos vocacionados, e cada um é vocacionado na função específica que tem. Então, você que trabalha na sua função, na sua atuação, na sua área profissional, na sua área de trabalho, de produção, é tão vocacionado quanto eu na minha função de pastor. Todos nós temos essa vocação para exercermos a fé cristã nas diversas funções que ocupamos na sociedade. Eu tenho a minha função como pastor desta igreja, e esse é o meu trabalho. E exerço no meu trabalho a minha vocação para o testemunho cristão. Você como professor, você como vigia, você como mecânico, você como guarda, como policial, você, na sua profissão, exerce a vocação cristã, exerce a vocação do Evangelho dentro da sua função e dentro do seu trabalho. É isso que nos distingue. O que nos distingue não é que uns são vocacionados e outros não. Há aqueles que são vocacionados e exercem a sua vocação na sua função de missionário. Há os que são vocacionados e exercem a sua função na função pastoral. E há os que são vocacionados e exercem a sua função como ilustrador, como escritor, como operário, como artista. As nossas funções é que são múltiplas e diferentes, mas a nossa vocação é uma só. Esse texto, para mim, se torna tremendamente significativo, porque ele está falando de Jeremias, que tinha a função de profeta, está falando de Baruque, que tinha a função de escriba,
A função, o trabalho de Baruque era escrever, era registrar a profecia de Jeremias em curso ou póstumamente. E Jeremias e Baruque, os dois eram vocacionados e os dois tinham a vocação de testemunhar sobre o Deus Yahvé, sobre o Deus que eles criam, adoravam e serviam diante da sociedade em que eles estavam. E aqui nós temos um episódio que nos mostra algumas coisas contundentes sobre determinadas circunstâncias do momento em que, na nossa vocação, exercida na nossa função, ou como profeta, ou como escriba, ou como artista, ele precisa enfrentar, ele precisa encarar e ele precisa viver aquela situação, aquela circunstância com determinadas características. Então eu leio o texto todo, o capítulo é curto, o capítulo está dividido aqui apenas em 5 versículos, e ele diz o seguinte: no 4º ano do reinado de Joaquim. Olha, se você pensava que Joaquim era um nome português, está errado. Tá bom? Joaquim e Joaquim, que vem depois dele, são nomes que vêm do hebraico. Então, não adianta usar Joaquim para as suas piadas. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, esse sim, Josias pegou o reino de Judá longe de Deus, distante de Deus, e quando assumiu o trono, fez uma grande reforma. Nesse contexto da reforma de Josias, é que o livro de Deuteronômio, por exemplo, foi reencontrado, foi retrabalhado, foi reintegrado à vida religiosa dos judeus. Essa reforma que Josias fez, grande, abrangente, visava afastar o povo dos falsos deuses que eles seguiam e trazê-los à compreensão do Deus verdadeiro. E depois de muito tempo à frente do trono, fazendo esse projeto de reforma, quem sucede Josias é seu filho, que já não tem no coração as mesmas coisas, que é bem diferente do pai, e que coloca o reino de Judá em outros caminhos diferentes daqueles em que o pai havia colocado. Há uma lição de história aqui que deve nos servir muito de alerta. Aquilo que fazemos não significa que nossos sucessores vão dar continuidade. E o cuidado que temos com certas coisas que fazemos não garantem que depois de nós elas não serão estragadas. Esse é o tipo de vaidade, é o tipo de orgulho nosso que a gente às vezes precisa combater, achar que o que estamos fazendo vai ficar permanentemente. E não. Às vezes aqueles que vêm depois de nós, eles bagunçam e tornam um caos aquilo que a gente teve tanto trabalho para organizar. Então o que vale é nós nos lembrarmos que o futuro é completamente incontrolável. Completamente incontrolável. Não controlamos o que os dias futuros trarão. O que nós controlamos é o presente. Por isso devemos ser o melhor que pudermos e devemos fazer o melhor que pudermos agora. Enquanto temos a nossa influência, a nossa atuação, ela é agora. No futuro, talvez não haja mais, nem atuação, nem influência. E os descaminhos que caminhos podem tomar estão completamente fora do nosso controle. O que devemos
priorizar em nossa fidelidade e em fazermos o melhor que podermos é agora. Sem ficarmos muito neuróticos com o que vai acontecer no futuro, porque o que vai acontecer no futuro está completamente fora do nosso controle. E foi o que aconteceu aqui. Você tem um grande rei como Josias, que promove uma grande reforma, reinstala uma série de coisas que haviam sido esquecidas, traz a lembrança e a vivência do povo uma série de coisas que haviam abandonado, reintegra o povo a uma relação sincera, verdadeira, com o Deus verdadeiro e sincero. E depois vem Joaquim, que desvia de novo os caminhos do povo. E era esse o momento, é esse exatamente o momento de Joaquim, que esse trecho está sendo escrito. Então estavam lá, no 4º ano do reinado de Joaquim, que era o filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda dizer-lhe: assim diz o Senhor, estou destruindo o que edifiquei e arrancando o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais ou coisas grandes, que é a melhor tradução, coisas grandes para você. Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Eu só quero fazer duas observações iniciais antes de partir para o que eu queria falar sobre isso. A primeira é que a gente percebe muito isso nos textos bíblicos, tá bem? Está falando de Joaquim, filho de Josias, está falando de Baruque, filho de Nerias. Se você vai ao livro de Reis, ao livro de Crônicas e pega aquelas referências feitas aos reis, as referências são sempre assim: e o rei fulano fez o que era bom aos olhos do Senhor, e o seu pai era cicrano. Depois vem em seguida: e o rei cicrano fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o seu pai era fulano. É interessante como os textos bíblicos, a gente entende que por demarcação histórica, é claro, estão querendo fazer essas relações. Afinal, o livro de Crônicas foi um livro escrito pelo escritor oficial do rei, só entrava ali o que interessava para o rei. E uma das coisas que interessava para o rei era que houvesse ali referência à sua árvore genealógica. Mas me chama muita atenção essas relações. E eu acho que a gente devia pensar um pouco nisso. A gente devia ter muito cuidado com o que a gente faz, com as escolhas que fazemos e com os nossos atos e atitudes, para não envergonharmos nossos pais. Porque de uma forma ou outra estamos relacionados com a memória deles. Essa relação, ela é gritante para mim. Quando diz: fez o que era mal aos olhos do Senhor e era filho de fulano. Fez o que era bom aos olhos do Senhor e era filho de cicrano. Uma das coisas que deveriam nos nortear nos passos que damos e nas decisões que tomamos é o quanto estamos envergonhando ou dignificando nossos pais.
o quanto nossos pais se sentirão orgulhosos ou envergonhados de nós naquilo que fazemos. Eu acho que esse é um detalhe interessante que não deve ser desprezado. A segunda coisa, eu queria lembrar, só por uma questão linguística, que quando fala que destruirei toda a humanidade, e quando fala que acrescentou o Senhor sofrimento a todo o mundo, é claro que o texto está se referindo àquela região. O mundo deles era o reinado deles. Quando eles se referem ao povo, estão se referindo ao povo. A humanidade é aquela humanidade. Não é? A gente sabe, por exemplo, que a China tem 5.000 anos, já existia naquele tempo, mas ninguém sabia disso, nem estava se referindo a isso. Quando se fala a mundo, é o mundo conhecido de então. Era o mundo que eles conheciam. Então eles estavam se referindo ao que Deus estava fazendo na história deles, na experiência deles, na vivência deles. E aqui sim, então, eu quero chamar a sua atenção para o que esse texto nos ensina sobre nosso chamado para a vida, sobre nossa vocação, sobre nossas funções e sobre todas essas questões com as quais lidamos. O ano é 605, século V a.C. Nabucodonosor está às portas com o Império Babilônico ameaçando o reino de Judá. O reino do norte já tinha sido destruído por outro governo imperialista, por outro reino imperialista, que era a Assíria, que já havia acabado com o reino do norte. E agora o império da vez, os imperialistas da vez, eram os caldeus. Eram os babilônicos, a Babilônia poderosa, estendendo seus domínios pelo mundo, invadindo diversos lugares, estabelecendo seu domínio imperial em diversos lugares, está ali ameaçando Judá. Joaquim, governando Judá, é que é o rei da vez. Um pouco depois, em 597 e 596, vamos lembrar que a gente está contando antes de Cristo. Antes de Cristo a contagem é decrescente. Não é? Anos 600, anos 500, anos 400. Bem, 597 foi o ano em que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruindo tudo, não deixando pedra sobre pedra, levando todo mundo cativo. E vai invadir mais 2 vezes depois ainda. É aqui, nesse momento, olhando para o prognóstico futuro, observando as trágicas condições do momento, bastante temeroso com tudo o que estava acontecendo, que Baruque vai fazer um lamento. E o lamento de Baruque é esse: ai de mim, que estou tendo tristeza sobre tristeza sobre tristeza no meu sofrimento. Eu estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Então o que você tem aqui é um homem que trabalha com Jeremias, 2 vocacionados, cada um na sua função, cada um exercendo a sua vocação na sua função específica. Só que esse homem, Baruque, totalmente assustado, amedrontado, apavorado com as perspectivas, apavorado com o que pode acontecer, e trazendo sobre si, e com os olhos em si, e profundamente triste com as coisas que poderiam acontecer com ele.
Então o que você tem aqui é Baruque olhando apenas para ele e para o sofrimento dele. Olhando para ele e para a dor dele. Nesse momento, o mundo para Baruque é ele. Nesse momento, o universo para Baruque é ele. Nesse momento, o que importa para Baruque é a sua dor, é o seu sofrimento, é a sua perplexidade, tudo que acontece com a gente. Por que Deus permitiu isso? Deus não está vendo? Onde é que está a bondade de Deus? Como é que isso pode acontecer? Como é que Deus, que é um Deus de amor, deixa esse caos? Como é que eu fico assim, desse jeito, sem esperança? Metido, mergulhado nesse sofrimento que só cresce em vez de diminuir. Como é que isso acontece comigo? É o lamento de Baruque. O que provavelmente não, com certeza todos nós faríamos a mesma coisa, diante de uma situação como essa. Então essa é a primeira coisa que aparece nesse texto. A primeira cena desse texto é Baruque vendo as desgraças e o caos externo, e lamentando profundamente a forma como aquilo o atingiria. E aí você pode até imaginar que é bastante legítima essa dor de Baruque. Só que, o que Deus vai mandar Jeremias dizer para Baruque, começa a nos ajudar a entender melhor um pouco que sentimento era aquele. E aí, quando vem a resposta de Jeremias para Baruque, que está no verso 4, mas o Senhor manda dizer, assim diz o Senhor, e aí vem a resposta de Deus para Baruque, eu estou destruindo o que eu edifiquei, eu estou arrancando o que eu plantei, e você está buscando coisas grandes para você? Não busque essas coisas. Pois está desabando desgraça sobre a humanidade. Ou está desabando desgraça sobre o seu mundo. Está desabando desgraça sobre Judá. Então é aqui, nesse segundo momento do texto, que a gente começa a compreender quais eram os verdadeiros sentimentos de Baruque. Os verdadeiros sentimentos de Baruque eram: planejei isso aqui e não deu certo, eu estou frustrado. Fiz toda a minha programação em cima desse plano e agora acontecem essas coisas que estão frustrando meus planos. Estou sofrendo, não porque estão sofrendo, mas porque meus projetos fracassaram. Meus planos fracassaram. Onde é que está Deus que não honrou meus planos? Onde é que está Deus que não honrou meus projetos? Onde é que está Deus que não fez assim? Baruque, vem cá com seus projetos e seus planos, deixa o mundo acabar ali, mas você fica aqui, nessa redominha, com seus projetos e seus planos, fica aí, que vai dar tudo certinho para você. Está todo mundo sofrendo. O mundo está acabando, mas olha, você não, você está aqui na sua redominha, fique tranquilo, que seus projetos, seus planos, está tudo aqui salvaguardado. É esse sentimento de Baruque que inclusive agora vale uma repreensão divina. E a repreensão divina, ela é contundente, certeira, que desmascara. As advertências divinas normalmente desmascaram, não desmascaram para os outros,
desmascaram para nós mesmos. O que eu quero dizer para você é que Baruque, diante da advertência de Deus, estava sendo desmascarado para ele mesmo. Deus estava tirando a máscara de Baruque para Baruque. Deus estava dizendo para Baruque, olha, o que você pensa sobre você mesmo está errado. Eu vou mostrar o que você realmente é. O que você sente sobre o mundo e sobre as pessoas está errado. Eu vou mostrar para você o que você realmente sente. Eu vejo aqui, de uma certa forma, uma repetição do que aconteceu com Jonas. Porque o que aconteceu com Jonas é isso aí. É Deus desmascarando Jonas para Jonas. Deus mostrando para Jonas o quanto ele estava sendo xenófobo, intolerante com os assírios, com Nínive. Deus mostrando para Jonas que ele se importava mais com uma boboreira que tinha secado e acabado com a sua sombrinha, do que com aqueles que estavam condenados. Deus desmascara Jonas para ele mesmo, dizendo que ele era capaz de ficar num barco, no meio de uma tempestade, com todo mundo apavorado, e ele lá, dormindo, enquanto os pagãos que criam em outros deuses é que estavam tentando resolver a situação. Deus desmascarando Jonas para ele mesmo e mostrando, olha, você foi lá pregar, depois de ter sido liberto do grande peixe, podia ter chegado para aquele povo e ter dito assim, olha, a graça de Deus salvou a minha vida, pode salvar vocês também. Ouçam o meu testemunho. Você não dá uma palavra sobre a demonstração da graça de Deus sobre você. A única coisa que você diz para aquele povo é, daqui 40 dias Deus destrói tudo. Tira a máscara de Jonas, mostrando para Jonas que depois ele sobe na colina para assistir de camarote a destruição de Nínive. E dizendo, vai para o inferno e tomara que vá mesmo, porque não crê no mesmo Deus que eu. Vai para o inferno e tomara que vá mesmo, porque não crê nas mesmas coisas que eu. Em cima da colina, assistindo de camarote. Sentou ali e ficou esperando. Agora é que vai ser legal. Deus destruindo isso tudo. E aí Deus vai desmascarando Jonas e mostrando, olha quem você é. Olha o que você se tornou. Olha seu coração. Olha o que você pensa. Olha o que você sente. No caso de Baruque foi a mesma coisa. O que Deus, através da profecia de Jeremias, está fazendo com Baruque é desmascarando Baruque para Baruque. Escuta aqui, Baruque. Eu que sou Deus, que posso todas as coisas, estou me frustrando aqui. Estou sofrendo aqui. Eu estou tendo que arrancar coisas que eu plantei, que eu acreditei. Coisas nas quais eu apostei. Coisas que eu planejei. Um povo que eu tinha separado para determinados propósitos e me frustraram. E eu estou tendo que arrancar plantas do meu jardim que eu acreditava que dariam frutos. E eu estou tendo agora a tristeza, a frustração, a angústia de ter que arrancar isso. Eu que sou Deus, estou passando por esse sofrimento. E você está buscando para você só sua salvaguarda? Você está buscando para você grandes coisas no meio dessa confusão, no meio desse caos e no meio desse sofrimento. Você está cobrando de Deus o que você está sofrendo?
Você está cobrando de Deus que Ele não te colocou numa redominha? A vocação de Baruque, embora tivesse todo o direito de desenvolver planos e projetos pessoais, fazia com que ele não centralizasse como se esses planos e projetos pessoais fossem as coisas mais importantes do universo e como se o universo tivesse de estar submetido aos seus planos e projetos pessoais. E como se a frustração com seus planos e projetos pessoais fosse uma desatenção de Deus, fosse falta de amor de Deus. Nessas circunstâncias, em que não está num oásis, está num deserto, em que não está na paz, está na guerra, em que não está na construção, está na destruição. E no meio do deserto, e no meio da guerra, e no meio da destruição, chorando, por estar frustrado com seus projetos e planos pessoais, não faça isso, de Jeremias a Baruque. E aí ele termina com uma terceira palavra, com um terceiro momento do texto, em que ele diz o seguinte: mas olha, lembre-se que eu deixarei você escapar com vida. Porque o que a gente precisa aprender também é que, embora tenhamos projetos e planos, eles não são a essência da vida. Às vezes, a gente perde projetos e planos e se frustra. E salva o que dá. E salva o que dá. Mas continuamos vivos. Continuamos prontos para um recomeço, para uma nova luta, para um novo desafio. Está lá. Baruque, você está perdendo, eu sei, você está perdendo, você está sofrendo, você está frustrado, está angustiado, mas eu estou te preservando. Porque a vida não é só feita do que nós começamos, a vida é principalmente feita do que nós recomeçamos. E o próprio Deus teria que recomeçar tudo. Aliás, se tem uma coisa que Deus faz, é recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, sempre, indefinidamente. Recomeçar e recomeçar e recomeçar. E nós temos um Deus que está sempre recomeçando, recomeçando, recomeçando. Desde o Jardim do Éden até a Nova Jerusalém do Apocalipse, Deus está recomeçando. Sempre. Se há uma coisa que devemos aprender com Baruque, com esse Deus dos recomeços, é que perder o importante não significa perder o essencial. Perder o importante não significa perder o essencial. E que se nesse trajeto nosso, na vida, tivermos de perder coisas importantes, diz Deus a Baruque, lembre-se que o essencial será preservado justamente para que você possa recomeçar. A sua fé, o seu amor, a sua esperança, o seu coração transformado, a sua mente madura, a sua experiência de vida, está aí, preservada. Recomece.
Porque você pode ter perdido coisas importantes, mas Deus não nos deixa perder o essencial. E é em cima desse essencial que Deus diz a Baruque, isso aí você não perde. A grande lição que fica dessas 3 palavras, a palavra de frustração de Baruque, que projeta muitas vezes as nossas próprias frustrações, é humano. A repreensão de Deus, quando nessas situações de circunstâncias difíceis, é muitas vezes nessas situações que nós começamos a nos conhecer melhor. E é muito bom que nossas máscaras caiam para nós. É muito bom que nós descubramos do que somos capazes de sentir, de fazer. É muito bom. Quanto mais nos conhecemos, mais nos conscientizamos do que Deus precisa fazer em nós. Então, pior do que usar máscara para os outros, é usar máscara para nós mesmos. O problema dos fariseus era exatamente esse. Quando Jesus dizia para os fariseus, olha, esses aí não tem jeito. Por quê? Por mais que a gente use máscaras para os outros, tenha uma vida dupla, ou seja o que for, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, naquela hora escura da noite, quando você apaga a luz do quarto, em que começa a vir na sua mente, olha, a vida está passando, a vida está acabando, como é que vai ser a morte, como será isso, vou morrer também, não vou ter como escapar disso. E vem tudo aquilo na nossa cabeça, os fantasmas começam a vir todos juntos. Nessa hora aí, você diz assim, gente, eu preciso mudar minha vida. Mas os fariseus não. Os fariseus dormiam em paz. Os fariseus dormiam em paz, porque eles tinham máscaras tão agarradas neles mesmos, que eles nem desconfiavam quem eram. Por isso Jesus disse, não tem jeito, esses aí não tem jeito. Além de impedir além de não entrarem no reino, ficam impedindo outros de entrarem. Eles não têm jeito, porque quando eles dormem em paz, eles acham mesmo que o que eles são é certo. E nesses processos em que Deus confronta com a gente e nos ajuda a tirar nossas máscaras para nós mesmos. E irmos descobrindo cada vez mais quem somos e o quanto do que somos precisa mudar. O terceiro momento, que é o momento do conforto. Quando Deus diz, eu sei que você perde coisas. Eu sei que dói. Mas eu não vou deixar você perder o essencial, porque eu estou trabalhando na sua vida o essencial. E aí a gente lembra de Paulo, dizendo, eu estou convicto de que aquele que iniciou em nós a boa obra há de completá-la até o dia final. O que Deus começou a fazer em nós, Ele vai fazer. Ele não vai deixar que, embora percamos, possamos perder o que é essencial. É esse essencial que Ele está trabalhando em nós. E que Ele não deixará que percamos, e na nossa esperança, e na nossa fé, essa vocação essencial que temos, esse chamado essencial que temos, para ser vivido em qualquer circunstância, até em situações dessas, quando Deus mesmo precisa arrancar coisas que Ele plantou, nessas situações e nessas circunstâncias, permanecemos sendo trabalhados por Deus, porque Deus salvaguardará em nós aquilo que é essencial em Cristo, e que o Senhor nos abençoe assim. Amém.